E aí, tudo bem? Aqui é o Luiz e hoje eu quero falar sobre uma experiência que mudou totalmente o rumo da minha vida, que foi o meu contato com Deus. E só para contar um pouco da minha história aqui, desde a minha infância eu fui criado em um ambiente católico, a minha família toda segue essa linha, nunca foram muito apegados à religião, mas sempre frequentavam a igreja, acreditavam em Deus. Eu seguia, não questionava muito. Para falar a verdade, nunca tive um contato próximo com ele. E foi assim a minha infância, no começo da minha adolescência, até que eu comecei a ficar muito cético por sempre ter enfrentado muitos problemas pessoais. Eu tinha fobia social, muita timidez e na minha adolescência, ali pelos 15 anos, eu tive até depressão. Passava por muitos problemas familiares também, muitas brigas e tudo mais. Isso me afetou muito. E nessa época eu acabei que eu me tornei ateu também. Aí eu acabei me tornando aquele adolescente revoltado que tem raiva de tudo. Comecei a ver que o mundo era um lugar muito ruim, muitas pessoas sofriam. A minha vida mesmo, na época, eu considerava péssima. E com isso eu acabei, vamos dizer, negando a Deus, porque eu não considero que eu fui ateu de verdade, eu apenas não queria acreditar. E foi assim por um tempo. Além disso, eu vi muita hipocrisia com algumas pessoas que se diziam religiosas, pois elas pregavam algo, mas viviam totalmente o oposto. Isso foi firmando ainda mais essa crença de que não existia um ser superior. É aquele tipo de gente que prejudica o próximo, rouba, engana, mente, depois vai na igreja, comunga e age como se nada tivesse acontecido. Isso me gerou uma revolta muito grande. Mas essa fase minha de não querer acreditar em nada superior não durou por tanto tempo assim. Até porque esse episódio que eu tive de depressão não durou por muito tempo. Eu consegui superar, os problemas familiares foram embora. E buscando por conhecimento e entender mais como é que funciona o mundo, olhar mais à minha volta, eu voltei a acreditar em Deus sim. Só que eu não tinha um contato próximo, apenas acreditava. A Bíblia, por exemplo, eu nunca via com bons olhos, eu achava que era um livro religioso, mas para mim começou a fazer bem mais sentido que Deus criou tudo isso aqui, toda essa natureza, isso que a gente vê à nossa volta, do que uma explosão, que é o Big Bang, como a ciência explica. Nada contra, mas para mim é algo que começou a não fazer sentido mais, e hoje menos ainda. Só que durante cerca de 3 anos, eu passei dessa fase de que acreditava sim em Deus, tudo mais, mas não seguia muito e não tinha muita fé também. Até que na metade do ano passado, eu tive uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Nessa época eu estava fazendo faculdade, para falar a verdade, não era o caminho que eu queria trilhar. Eu não estava tão feliz assim, mas eu ia levando. Mas certo dia, após eu ter entrado de férias, eu comecei a sentir fortes dores na barriga. E eu não entendi o que era. Comecei a ter diarreias, comecei a emagrecer muito com o passar dos dias, pois ninguém descobriu o que eu tinha, não comia direito e a situação foi só piorando. Até que eu cheguei num ponto onde eu pesava 50 quilos, eu não conseguia nem sair da cama, eu cheguei literalmente no fundo do poço, estava inclusive com medo de morrer, estava cogitando até ser internado, tudo mais, e eu passei cerca de 2 meses enfrentando esses problemas, sem muito saber o que é, até que eu fui para uma cidade maior e encontrei um médico que descobriu o que eu tinha, que era uma doença autoimune, que não tinha cura nenhuma, que eu ia para sempre ter que tomar remédio, e isso me deixou bem triste, para falar a verdade, mas ao mesmo tempo feliz por ter descoberto a doença. E eu esqueci de relatar aqui, mas na época que eu tive pior, que o meu estado de saúde estava mais precário, comecei a orar e meditar muito, porque como eu disse, eu já acreditava em Deus, mas ainda não era próximo. Comecei a fazer perguntas e no fundo eu sempre tive esperança que isso tudo ia passar.
E é aí que eu recebi o primeiro grande sinal. Eu lembro de uma voz falando assim para mim: tudo isso vai passar, é um teste. Eu sabia que não era só meu pensamento, que tinha algo além disso. Mas na época eu achei que era coisa da minha mente. Aí eu comecei esse tratamento, consegui me recuperar. Ainda estava magro, mas o meu estado emocional já estava bem melhor, porque enfim descobri o que eu tinha, que era um problema sério, mas tratei, recuperei e voltei à vida, basicamente. E a partir dali, eu busquei muito meu autodesenvolvimento, estudar minha mente, estudar sobre hábitos, me aprofundar mais nesses assuntos, porque eu sabia que a realidade minha de antigamente não ia definir exatamente quem eu era, e sim o que eu ia fazer a respeito disso. E eu questionei muito aquela voz que eu escutei quando eu estava doente. Me aprofundei mais na fé, comecei a ler a Bíblia, que antes eu tratava como um livro religioso, depois eu vi que não era isso, que é um livro de conhecimento, é onde estão os maiores ensinamentos da humanidade. Me aprofundei nos estudos lá, também em outros livros, vi relatos de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais e ali abriu portas para mim que hoje eu vejo o quanto isso fez diferença na minha vida. Mas nesse ano de 2020 foi o ano que eu tive a certeza da existência de Deus, porque é aí que tudo começou a fazer sentido para mim. Desde a minha infância, todos os problemas que eu passei, essa doença que eu tive ano passado e a vida que eu levo hoje, eu percebo que eu tive que passar por muitos problemas, muitas turbulências para me tornar uma pessoa mais forte e preparada para o mundo, porque eu sempre fui uma pessoa muito fraca emocionalmente e esses episódios me tornaram mais resistente. E de uns meses para cá, o meu contato com Deus aumentou ainda mais. Eu senti o Espírito Santo habitar na minha vida, em algumas pessoas à minha volta. Comecei a ver as coisas de um modo mais simples. Eu consegui vencer muitos prazeres da minha carne. E hoje aprofundo muito meus estudos na Bíblia, na Palavra. Percebo tanto que os princípios e valores são essenciais para a nossa vivência. E infelizmente, a sociedade de hoje tem perdido muito isso. As pessoas hoje não reconhecem mais sua própria identidade. Estão cada vez mais perdidas e totalmente dominadas pelo desejo da carne. E o lado espiritual delas estão totalmente apagados. Isso infelizmente é obra do inimigo. Os espíritos ruins são reais, eles estão presentes na nossa sociedade e a gente não deve subestimá-los, e sim buscar proximidade com Deus, com Jesus e com a salvação, com o que realmente importa. E hoje eu me considero uma pessoa totalmente voltada para Cristo. Eu abri mão de muitas coisas na minha vida, de muitos prazeres, de muitos desejos. Não é fácil, é uma luta diária, as tentações vêm, mas vence aquele que resiste até o fim. E é isso que eu busco para minha vida hoje. Para ser bem sincero, eu sempre tive muito receio em falar sobre Deus, sobre a fé, sobre essa mudança na minha vida, porque eu vejo que a maioria das pessoas, infelizmente, não entendem. Pelo contrário, elas começam a te julgar, falar que você virou pastor, que você é o certinho. Infelizmente, elas estão perdidas e não veem o lado bom. E algo vem tocando meu coração há muito tempo, eu considero como uma espécie de chamado mesmo, que Deus quer para minha vida, que é para despertar várias pessoas, como eu falei anteriormente, que estão passando por essas dificuldades, não têm o lado espiritual desenvolvido e que precisam de ajuda. Eu ainda tenho que aprender muito, aprofundar mais na fé, nos estudos bíblicos, e ainda sou um pecador, erro muito, mas eu acredito que eu possa estar impactando muitas vidas por aí. E Deus mudou a minha vida, mostrando que eu posso viver a minha melhor versão, que todos esses bloqueios, esses problemas que eu tive na minha infância não me definiam, que eu sou a imagem e semelhança dele, que eu tenho um propósito magnífico para esse mundo, assim como todas as pessoas nesse mundo têm também. Todas as pessoas são imagem e semelhança dele. E se você nasceu
Saiba que você não veio ao mundo à toa. Tem algo muito bom para sua vida que Deus quer. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é paz. Deus está nas coisas mais simples que você vê. E através dessa percepção é que você pode fazer alguma diferença nesse mundo. É quando você entende quem realmente é, qual sua identidade e qual o seu destino final depois dessa vida aqui. E lembre-se que os nossos inimigos não são as pessoas à nossa volta, e sim demônios, o mal, o próprio anticristo e às vezes nós mesmos, quando nos sabotamos a todo custo. E eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo se livre de qualquer energia negativa na sua vida. Que Deus abençoe ela, que você se torne uma pessoa melhor e que você conheça essa verdade, que você desperte e entenda que o mundo não é só aquilo que a gente vê. Busque pelo autodesenvolvimento, volte para dentro de si mesmo, encontre o seu real propósito e siga sua intuição, ela é importante. E hoje eu posso dizer que eu me considero, enfim, uma pessoa feliz, pois eu estou cheio do Espírito Santo e eu tenho um propósito muito bom, eu encontrei ele. E agora eu entendo quem realmente sou e para onde eu quero ir. E o que eu tenho que fazer para chegar até lá. Não é fácil, eu sei que vai ser um caminho com muitas turbulências, mas eu estou preparado mais do que nunca para enfrentar todas essas dificuldades que todo cristão enfrenta nos dias de hoje. Pois os dias de hoje, infelizmente, tem muita presença do maligno, mas somos nós, temos fé, podemos fazer alguma diferença. Bom, enfim, essa foi a minha experiência. Se fez alguma diferença na sua vida, se inscreva aqui no canal, me ajuda muito. Eu vou abordar mais assuntos sobre Deus, sobre como minha vida foi impactada. Eu mesmo estou aprendendo muito ainda, eu quero transmitir o meu conhecimento. Curta aí, deixa aquele like, isso ajuda muito e fortalece o meu trabalho. Comenta aqui embaixo o que você achou, compartilhe com alguém que faça sentido, vai que esse irmão precisa de ajuda. E eu espero que todos vocês fiquem bem, sejam fortes e bora pra cima, a gente pode vencer na vida.